Pessoal, hoje eu vou fazer uma aula um pouco diferente, porque é uma aula interdisciplinar. É uma aula que vai envolver biologia e vai envolver química, né? Então, muitos no canal vão ver muito eu gravando uma aula de química, mas eu vou gravar também aula de física, eu vou gravar também aula de biologia, aula de fisiologia, aula da área da saúde. A gente vai ter uma diversidade de coisas, né, com temas transversais aqui no canal que a gente vai disponibilizando para que a gente converse um pouco mais sobre esses assuntos. E uma coisa importante é a gente entender bioquímica básica, né? Olha o nome bioquímica, química da vida, né? É uma ponte entre a parte biológica e a parte química. Então eu vou começar a falar um pouco da bioquímica celular. Por que bioquímica celular? Se você observar, a célula, ela é a unidade básica da vida, né? Então a célula, ela é a nossa base de vida. Aí você fala assim, professor, nesse caso, para entender bioquímica, eu preciso saber o conceito de célula? Sim, porque bioquímica vai mostrar essas interações fisiológicas que a gente tem no corpo, juntamente no ambiente celular. Então nossa célula é a nossa base. Por exemplo, quando você cai, você danifica uma célula. Quando você tem uma fratura, você danifica uma célula. Quando você tem câncer na célula. Quando o seu corpo apresenta uma dor num órgão, no pâncreas, no fígado, no coração, um problema, é um problema relacionado à célula. Então a célula, ela é a nossa unidade básica de vida. E a célula, ela tem praticamente uma interação bioquímica. Então a célula, ela utiliza, né, o meio bioquímico para realizar a vida, manutenção da vida. Então ela usa o meio bioquímico. Então eu posso dizer que uma célula é um fenômeno extremamente bioquímico. E aí a gente vai entender um pouco isso. Se eu pegar um desenhozinho de uma célula, vou pegar, é lógico, começar a falar da bioquímica com uma célula animal, tá? Desenhei aqui ela, a gente vai falar de uma célula animal. A célula animal é uma célula eucarionte, ela tem aqui uma membrana nuclear, né, a presença da carioteca, e aqui ele preserva uma coisa bioquímica importante, que é o DNA. Então o código genético celular está no núcleo, tá? Então eu tenho uma membrana que protege isso faz essa célula ter uma evolução diferente, porque ela apresenta essa membraninha aí. Mas, periférico a ela, eu tenho uma grande membrana que é responsável pelo que entra e pelo que sai do ambiente celular, tá? Aqui eu tenho o que a gente conhece aí, né, no ensino médio aí, por membrana plasmática. Então eu tenho a primeira barreira bioquímica para a célula. A célula, ela não permite que entre qualquer coisa no seu ambiente, bioquimicamente falando, mas ela pode permitir sim que entre algumas coisas interessantes. Aí você diz que seja, lógico, útil para ela, porque ela não vai deixar entrar qualquer coisa, porque ela faz um negócio, a membrana plasmática, chamada permeabilidade seletiva. Então ela tem uma gama de estruturas que a gente vai falar mais na frente sobre a membrana plasmática especificamente, que ela tem algumas coisas que ela permite aí que adentre e que seja útil para o processo vital, que é o seu funcionamento metabólico. E aqui a gente tem uma região central chamada de citoplasma. É no citoplasma que a gente vai ter aí todas as organelas e as estruturas que vão fazer com que a célula funcione, beleza? Então a célula vai funcionar graças a uma série de organelas. Por exemplo, a gente destaca aqui mitocôndria, a gente destaca aqui alguns retículos, a gente destaca, nesse caso aqui, o complexo golgiense, a gente destaca aqui a presença de ribossomos, a gente tem a presença, por exemplo, dos centríolos. Então a gente tem uma célula, uma quantidade, né, de organelas que são responsáveis pelo funcionamento da vida. Então o nosso citoplasma é importante e a gente tem aqui um núcleo, né, que em outras palavras a gente diz assim, que é onde tem nossa informação genética, que é responsável aqui pela condução, pela manutenção
de reestruturação e também pela reprodução celular. Então a célula, ela é praticamente um fenômeno bioquímico. E por que a química contribui juntamente com os conceitos biológicos? O que é que isso vai me fazer evoluir a nível de Enem, até a nível de estudante de cursos de área de saúde, eu entender melhor como funciona esse mecanismo. E aí a gente começa falando um pouquinho das estruturas e das composições bioquímicas, né? Então a célula, ela tem uma composição importante que o aluno tem que dominar, tá? Isso vale para qualquer célula. A composição química das células, elas são muito semelhantes. É lógico que eu vou falar da célula animal, porque envolve aí o ser humano, né? E os grupos de animais que estão mais presentes no nosso cotidiano. Digamos assim, o que mais cai é a célula animal. Mas é lógico que depois eu vou gravar uma aulinha falando também da célula vegetal e das células de um modo geral, né? Dos organismos unicelulares de um modo geral. Então, a composição de uma célula animal, né? A gente vai falar um pouquinho aqui específico, eu vou focar na animal, mas a vegetal e as outras em relação à composição bioquímica é muito parecida. A gente começa falando primeiramente de água, tá? A quantidade de água vai de 70 a 75% do conteúdo celular. Então, quando a gente diz assim, uma célula, ela tem água, é o principal componente, de 70 a 75% é água. Aí você diz assim, professor, mas se é água, por que a gente tem essa dependência tão grande na água? Justamente porque o meio bioquímico, ele é um meio aquoso, ou seja, ele precisa da água para ter uma boa interação. Você já ouviu falar em algum momento na sua vida que a água, ela é um solvente universal? E isso é importante, ela é um solvente universal porque ela consegue dissolver praticamente tudo. Mas quando ela não dissolve, ela interage, seja por afinidade ou por repulsão, né? Que não deixa de ser uma afinidade. Então a gente destaca a água com 70 a 75%. A gente fala das proteínas, que nós vamos observar que são mecanismos orgânicos. As proteínas entram aí em 15% de sua estrutura. Então, depois da água, o componente bioquímico, a biomolécula mais importante. Outra coisa que é bom de esclarecer é o que seria uma biomolécula, né? Às vezes a gente está estudando e fala, essa biomolécula ela é importante. O que é uma biomolécula? É toda a estrutura química que está interagindo dentro do ambiente celular, da célula. Então, tudo que está dentro da célula é uma biomolécula. Por exemplo, água fora da célula é água, H2O. É um óxido neutro, tranquilinho. Dentro da nossa célula, ela vira, digamos assim, uma biomolécula importantíssima. E você já se hidratou hoje? Tem que estar hidratado, né? Tem que beber água. E quanto eu devo beber de água, professor? Isso aí é relativo aos seus hábitos alimentares e sua conduta biológica. Por exemplo, tem pessoas que é igual um camelo, quase não bebe água. Tem pessoas que vivem com uma garrafinha de água. Então, a água, ela é fundamental, porque quanto mais água, menos toxidez no ambiente celular. Por quê? Porque é um solvente, então vai estar dissolvendo, vai estar diluindo todas as toxinas que permeiam aqui o ambiente celular. Mas já eu falo de água com mais propriedades. Depois das proteínas, a gente fala dos carboidratos. Aí você diz, poxa, os carboidratos, na verdade, eles entram aqui na nossa composição em torno de 2%. Aí você diz, professor, mas a gente foca muito na bioquímica, falando que o carboidrato, que é uma biomolécula, né, um composto orgânico, né, a gente estuda isso em química porque isso tem a ver com o nosso funcionamento. O carboidrato que você está ingerindo como principal fonte de energia, 60% de sua energia vem do carboidrato. Mas você diz, professor, mas por que vem do carboidrato só tem 2%? Porque justamente o carboidrato que entrou aqui na sua célula virou energia. Então você consegue processar o carboidrato e consegue retirar o ATP, que é a energia biológica. Quando a gente fala de energia dentro da célula, a gente fala de ATP, adenosina trifosfato, que a gente vai abordar também em uma aula chamada bioenergética. Não percam quando lançar essa aula no canal, que é fantástico, e muita gente tem dúvida nisso. O que acontece no carboidrato? 2%
está na estrutura. Mas carboidrato associado à proteína, ele é muito mais estrutural. Ele vai formar aqui, ó, está principalmente presente aqui no citoesqueleto. Esse citoesqueleto seria esse envoltório na célula. E aí depois você diz, carboidrato, vem outro nutriente importante que é os lipídios. Aí você diz, um lipídio, ele já está aqui na ordem de 1%. Tem pessoas que dizem, eu estou evitando gordura, vai morrer. Gordura ela é fundamental. O que você deve pensar para ter equilíbrio bioquímico é saber trabalhar esses mecanismos aqui, ó, em uma dosagem correta. O que faz ser tóxico é o abuso. Mas a célula precisa ter gordura também, porque gordura é uma reserva energética, gordura ajuda a proteger, gordura evita que você desidrate, é importante para a absorção de vitaminas, por exemplo, lipossolúveis, como A, D, E e K. Então não posso dizer que eu não vou comer gordura. Agora você pode excluir da sua dieta alguns colesteróis que não são tão, digamos assim, apetitosos, como também gordura trans, que a gente já abordou em uma aula de química aí para vocês. Depois dos lipídios, eu vou ter aqui, ó, o restante da porcentagem são os outros. Aí a gente bota um asteriscozinho aqui. O que seria outros, professor? Aí vai entrar sais minerais, vai entrar aqui também, nesse caso, as vitaminas. Muita gente abusa das vitaminas, tem que ter cuidado com vitaminas, sabe por quê? Porque em vitaminas, nós precisamos, às vezes, dependendo da vitamina, de apenas uma colherzinha de chá para a vida toda. E às vezes a gente abusa de vitamina e você só hiperfunciona o sistema excretor, porque você está colocando isso para fora e gerando uma despesa extra de energia. Então tem que ter cuidado. Vitaminas, e a gente fala aqui, ó, íons e radicais, que estão presentes aí, ó, digamos assim, no restante da porcentagem, para compensar 100% disso aí. Só que hoje o meu alvo, que eu vou falar aqui, eu vou começar falando, essa aula ela tem continuidade, eu vou falar de cada nutriente desse, biologicamente importante, bioquimicamente, e eu vou começar falando da velha e tradicional molécula de água. Muita gente diz assim, poxa, a água é tão fundamental, eu até brinco, eu digo, meu aluno, se um dia você for sequestrado, que Deus o livre, e puder escolher entre comer e beber água, escolha, peça para o sequestrador te deixar beber água. Uma semana no jejum você ainda aguenta, mas de sede não, porque a água precisa estar aqui, ó, coordenando toda a interação biológica, e isso é importante para vocês aí. O que é que eu quero que vocês entendam da água? Primeiro vamos conhecer a molécula da água, quimicamente, sua importância e o seu poder biológico. Primeira coisa é isso aqui, ó. A água ela tem uma angulação. O que é uma angulação? Ela é como se fosse um V de cabeça para baixo. Se eu puder desenhar ela assim, ó, a molécula de água seria assim. Eu tenho um átomo de oxigênio e teria assim, ó, os átomos de hidrogênio, que são átomos com eletrosfera menor, desse jeito. Então, se eu pudesse traçar aqui um plano no espaço, eu teria a molécula de água nesse formato que é uma geometria angular. Acho que não tem esse acento aqui, não, é só o A. Angular. Então, a molécula da água é angular. Mas aí eu tenho um átomo de oxigênio que é muito eletronegativo. Eu vou ensinar a vocês agora por que a água é considerada um solvente universal. A bicha é danada. Sabe o que ela faz? Como o oxigênio é mais eletronegativo, ele puxa para ele os elétrons que está aqui formando essa ligação covalente. E essa região vai ficar negativa e essa outra vai ficar, ó, positiva. Então eu digo que a água, ela vai ser, ó, polar. Ela tem uma polaridade. Isso quer dizer, ó, se tem carga positiva e carga negativa, ela vai reagir com muita coisa eletrostaticamente falando. Inclusive sais, algumas vitaminas, íons, radicais, alguns carboidratos, algumas proteínas. Então ela consegue praticamente interagir com tudo. E isso é uma coisa fundamental. Outra coisa é que ela ainda pode fazer, ó, um negócio chamado ligação de hidrogênio. Então ela faz um negocinho chamado ligação de hidrogênio, que é uma força intermolecular. Então quem tiver afinidade de fazer essas interações, a água consegue agregar. Então ela traz para si só. Outra coisa importante que a água tem
é uma coisa chamada ela apresenta aqui um alto calor específico. Aí você diz, o que é um alto calor específico? A água ela demora a esquentar e demora a esfriar. E qual é a consequência disso, professor, para a vida biologicamente? Ele vai ajudar a controlar a temperatura. Então ele vai manter a temperatura da célula o quê? Constante. E isso quer dizer que você vai ficar lá com ela aproximadamente a 36 graus e meio, por exemplo, se for um ser vivo do tipo humano, o ser humano. Nossa temperatura corpórea, né? Ela é 36,5 graus Celsius. Qualquer alteração nisso para menos ou para mais já compromete o nosso funcionamento enzimático. Frio extremo não é bom, calor extremo não é bom. O bom é estar assistindo uma aula aqui na oficina de estudos com aquele ar-condicionado naquela temperatura show de bola e tendo um show de conhecimento, que é o que a gente vai fazer para vocês aqui direto. Volta para cá. O que acontece? Um alto calor específico, temperatura constante, 36,5. Então, aqui você não teria esse problema relacionado a isso, mas a água te garante muito isso. Outra coisa importante que a água tem é uma alta constante, dielétrica. O que seria uma danada de uma constante dielétrica? Vou dar um exemplo. Geralmente a gente come muito sal de cozinha, cloreto de sódio. Se eu separar ele aqui, vai ficar assim, Na+, mais Cl-. Então o sódio, ele é muito comum na nossa alimentação. Quem tem problema de hipertensão, por exemplo, sofre um pouquinho, muito mais do que quem não tem. Mas eu vou explicar o que acontece no negócio. A água ela tem uma região negativa que gosta de partícula positiva e tem uma positiva que gosta de partícula negativa. Vou dar um exemplo bem simples. Quando você coloca alguma coisa salgada na boca ou come um salgadinho, é comum que dê sede, como também algumas coisas doces. Tem gente que diz, eu só consigo beber água se eu comer alguma coisa doce, mas isso é mentira. A água ela tem que ser ingerida, estando com vontade ou não, para você manter o seu pico de hidratação e manter isso aqui dentro dessa permeabilidade básica. O que acontece? A pessoa vai e coloca algo salgado na boca, então aparece lá o sódio. Aí o que é que o sódio tem? Carga positiva. Então uma carga positiva é um risco fisiologicamente, porque isso pode andar no corpo e pode combinar com um monte de coisas que pode causar aí um transtorno, ou seja, um efeito colateral que você não estava previsto. Uma das coisas é que quem come muito sódio retém muito líquido, porque quando é uma carga, a água automaticamente ela não deixa que essa carga fique livre. Então ela vem para cá e coloca a parte dos oxigênios todo em volta dessa carga. Ela faz isso. Por que ela coloca os oxigênios? Porque os oxigênios é o que a gente chama de parte negativa do negócio. Aqui é a carga negativa. Então a carga negativa ela tenta neutralizar isso daqui. Então ela cria uma proteção aqui no sódio. Isso se chama hidratar. Então o que é que ele faz? Ele hidrata o sódio. Isso aqui a gente chama na biologia, na química, de solvatação. A solvatação é apenas uma hidratação, é você envolver o íon. E por que a água consegue fazer isso? Porque a água ela tem uma característica muito importante, ela tem uma alta constante dielétrica. Isso quer dizer que a água consegue enfraquecer cargas. Por que ela consegue enfraquecer cargas? Porque ela tem polos contrários. Então ela consegue interagir sempre com qualquer carga, ou positiva ou negativa. E ela cria esse envoltório. Então se você pegar uma corrente sanguínea, está aqui um vaso sanguíneo, por exemplo, o sódio ele está lá, mas ele vai sendo sempre carregado por moléculas de quê? De água ao seu redor. Então isso aqui ele pode correr livre na corrente sanguínea, mas bloqueado pela água, então ele não combina. Mas se eu tiver muito sódio dentro da corrente sanguínea, eu vou ter muita água, por isso que a pressão no vaso aumenta. Então quem é hipertenso vai ter um tensionamento no vaso sanguíneo. Por isso que a gente deve evitar, não é deixar de comer sódio, mas evitar de acrescentar sódio na dieta, usar o sódio natural. Porque sem sódio você morre, porque sódio é importante para contração muscular,
para a transmissão do impulso nervoso, para nossas estruturas hídricas, para nosso balanço hídrico, e isso vai ser o motivo já para outra aula. Veja o tanto de aula que eu posso trabalhar aqui, ó. É muita aula só sobre sais, só sobre vitaminas, então a gente vai enriquecer bastante esse canal com dicas e sugestões e pequenos Bloom para que melhore seu raciocínio, sua maneira de ver a biologia, a química, a física, a matemática, a redação, tudo. Por isso que esse canal ele é indicado para vocês. Se eu fosse vocês, eu já me inscreviam e indicavam muito mais gente, porque quanto mais gente, mais estímulo eu vou ter para gravar esses conteúdos gratuitos para vocês aí, ó. Show de bola. Então o que aconteceu? O sódio vem andando aqui, ó, livre, mas está bloqueado pela água. Então por que a água ela é importante? Porque ela é quem regula. Outra coisa importante da água é que ela é responsável pelas reações, ó, de hidrólise. Vou dizer para vocês o seguinte, muita gente diz hidroágua, lise, quebrar. Mas a água quebra alguma coisa? Não. A água sempre enfraquece as reações. Então a água ela vai, ó, facilitar o trabalho enzimático. Então veja que coisa importante aí, ó. Ela vai facilitar o trabalho enzimático. Por quê? É aquele negócio, você está brigando com uma pessoa, só você e a pessoa. Se chegar dois para segurar a pessoa, fica mais fácil de bater. A água faz essa covardia, ela segura a molécula e diz, enzima, quebre ela com facilidade. Você vai lá e quebra, né? Todo mundo já passou por isso em algum momento, daqueles filmes de injustiça, né? Então a água ela é injusta nisso daí. Então as reações de hidrólise, ela vai facilitar esse trabalho enzimático, isso é importante. Outra coisa muito importante é que a água ela realiza, ó, transporte de substâncias. Por quê? Porque ela consegue dissolver tudo. Então ela associada à proteína, né? Geralmente associada a moléculas de proteína, ela consegue carregar. Por quê? Porque o transporte de substância vai ser possível porque a nossa água ela é um solvente de líquidos, ó, orgânicos. Por exemplo, a gente pode citar aí o sangue, a gente pode citar aí a linfa, a gente pode citar aí, por exemplo, a saliva, a gente pode citar aí os chamados sucos digestivos. Tudo isso aqui faz com que a nossa água seja fundamental. Por isso que eu encerro a aula dizendo assim, beba água. Quanto de água, professor? O que o seu organismo necessitar. Mas lembre que o que faz ser tóxico no ambiente é a dosagem. Água demais é tóxica. Fica a dica, show de bola. Um abraço.